A deusa da fertilidade, do amor e da guerra, nas tradições cananeias, às vezes era vista como uma consorte de Baal, outra divindade mencionada na Bíblia. Há um aumento no número de pessoas assistindo a vídeos profanos na internet, e isso pode ser atribuído, em primeiro lugar, ao culto de Astarte. É importante entender que vivemos em uma era de tentação como nunca antes na história humana. Nunca na história da humanidade as pessoas experimentaram o nível de tentação que enfrentamos hoje com a internet. O mundo da luxúria e da tentação está a apenas alguns cliques de distância. Na internet, uma infinidade de vídeos profanos e imorais aguardam. Quero abordar aqueles que lutam ao assistir a esses vídeos profanos na internet quando estão sozinhos. Por que você acha que está achando difícil orar? Você deseja orar, mas se sente muito manchado para fazê-lo. Deseja orar, mas a chama de Deus em você diminuiu. Você anseia orar, mas quando fecha os olhos, as únicas imagens que vê são dos vídeos profanos que assistiu online. Isso é um problema significativo na igreja. Muitas pessoas têm uma vida de oração inexistente porque Astarte, Tote e Astarote tomaram suas mentes, levando-os a uma adição secreta de assistir a vídeos profanos online. Em uma ocasião, um jovem se aproximou de mim em lágrimas. Estava enojado e disse: "Pastor, não consigo orar." Quando perguntei o porquê, ele explicou que toda vez que tentava orar e fechava os olhos, as imagens dos vídeos profanos que havia assistido ressurgiam em sua mente, impedindo-o de orar. Como posso orar quando sou consumido por esses pensamentos todas as vezes que tento orar? Isso acontece comigo todas as vezes. O jovem estava angustiado e desanimado, tentando fazer o que é certo, mas Satanás tinha um forte domínio em sua vida. O espírito de Astarte está presente no mundo hoje. Isso explica por que tantas pessoas lutam com vídeos profanos na internet. A vida de oração desse jovem estava sendo interrompida porque Satanás havia estabelecido um forte domínio em sua vida. Deixe-me oferecer um aviso sobre fortalezas. As fortalezas são reais. Isso é uma área na Bíblia que a igreja não aborda suficientemente. Fortalezas são genuínas. Eu lutei com elas em minha vida e tenho certeza de que você também já lutou. A pior coisa sobre fortalezas é que elas crescem, sempre se expandem. As fortalezas crescem, são como raízes. Você já observou como as raízes se desenvolvem e se formam nas vidas das pessoas? As raízes penetram fundo, se entrelaçam. As raízes se enraizam no solo, assim como as fortalezas fazem. Uma fortaleza leva a outra, que leva a outra e outra. Um exemplo adequado é o pecado da fornicação. Uma pessoa começa com um problema de luxúria, que se transforma em uma fortaleza de assistir pornografia. Posteriormente, a pessoa começa a cometer fornicação, sem exercer autocontrole e disciplina sobre seus desejos. A fornicação, então, se estabelece como uma fortaleza formidável em sua vida. Anos se passam enquanto continuam na fornicação e essa fortaleza se torna cada vez mais enraizada, com raízes cada vez mais profundas. Eventualmente, quando se casam, a fortaleza da fornicação se transforma em adultério. Não se engane pensando que o casamento, de repente, lhe dará autocontrole e o impedirá de pular de cama em cama. A fortaleza da fornicação então dá origem a outra, o adultério. O adultério, por sua vez, leva a outra fortaleza, a da mentira e da decepção. Para cometer adultério, é preciso ocultá-lo. Consequentemente, a pessoa começa a mentir sobre sua localização, seus companheiros, seus destinos e suas comunicações. Você vê como uma fortaleza cria outras fortalezas? Da luxúria para a pornografia, da fornicação ao adultério e do adultério às mentiras e à decepção. Uma fortaleza abre a porta para outras fortalezas. O espírito de Astarte está presente no mundo hoje. Casamentos estão fracassando em nossa geração por causa dos efeitos do espírito de Astarte. A vida de oração das pessoas está inexistente por causa do espírito de Astarte. Quando ninguém está por perto, elas se afastam para assistir a esses vídeos. Jó capítulo 31, versículo 1 declara: "Fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem?" Jó sabia o que estava fazendo quando fez essa aliança com seus olhos. No entanto, muitas pessoas, especialmente muitos cristãos,
não fizeram a mesma aliança com seus olhos, e agora suas vidas de oração estão sofrendo por causa dessa fortaleza em suas vidas. Em vez de cumprir seus deveres como pais, maridos, esposas ou filhos, estão enredados em pecados ocultos. Eles não querem cometer esse pecado, mas se encontram assistindo a esses vídeos profanos repetidamente. Vire-se para Jesus Cristo. Ele é a resposta para o seu vício. Encha-se do Espírito Santo e rejeite o pecado. Encha-se do Espírito Santo e deixe os frutos do Espírito crescerem em sua vida. Não aceite o pecado. Não o abrace como parte de sua vida. Jesus nos instruiu a lidar com o pecado de forma implacável. Faça o que for necessário para superar esse pecado, independentemente do custo. Pare de assistir a esses vídeos, mesmo que isso signifique colocar um controle dos pais em sua internet. Faça isso, ou encontre um parceiro de responsabilidade. Lute contra esse pecado. Não se entregue a ele apenas porque você está preso nele por 10 ou 20 anos. Lute contra ele. Veja-o como o inimigo que é. Despreze esse pecado. Não se apegue a ele. Em conclusão, é fundamental reconhecer a influência negativa das tentações online, como vídeos profanos em nossa vida espiritual. As fortalezas que essas tentações podem criar podem prejudicar nossa capacidade de orar e nos afastar do caminho da retidão. Priorizar uma relação íntima com Jesus Cristo e buscar a orientação do Espírito Santo são passos cruciais para vencer essas tentações. Devemos tomar medidas práticas, como evitar vídeos profanos, utilizar controles parentais na internet e buscar parcerias de responsabilidade, a fim de preservar nossa vida de oração e manter nosso foco na busca da vontade de Deus. Portanto, ao abordarmos as armadilhas da tentação online e buscarmos uma vida de piedade, podemos redescobrir a importância de manter nossa fé e nossa conexão com Deus no centro de nossas vidas, afastando-nos das distrações e fortalecendo nosso relacionamento com o divino.